crimes ilícitos para todos os lados. Será que o Banco Central estava querendo definitivamente, sumariamente, essa liquidação para atender alguns bancos da Faria Processo. Lima? Se você tem um Para que adversário possam político, a perseguição política pode reinar, é o que vale para essas pessoas. Nesse quesito, o Alexandre de Moraes estava cumprindo uma missão de abuso de Isso autoridade. aconteça. Sempre, Nessa né? questão toda que abarca o Alexandre de Moraes, você comparar com essa ação, essa armadilha, essa falsidade dessa ação do mais pela golpe, frente. a Condenar o atuação do Banco Central não está ali de forma escorreita também, não. O Brasil não. Tem muito a ser. O Brasil, que se espera de um Congresso Nacional é que se faça uma CPMI do caso, impeachment do Alexandre de Moraes e impeachment do Paulo Gonet, que está segurando essas investigações no Alexandre de Moraes. Graves, É assim há que se... conflito de interesse, há a possibilidade de advocacia administrativa, há a possibilidade de tráfico de influência, há a possibilidade ainda de ter uma organização criminosa. Então, se já não valem, né, os princípios, as garantias fundamentais, os direitos, tudo que foi construído de ampla defesa devido ao processo. Se você tem um adversário político, a perseguição política pode reinar, é o que vale para essas pessoas. Nesse quesito, o Alexandre de Moraes estava cumprindo uma missão de abuso de autoridade, sempre, né, com aquele slogan de defesa da democracia, entre aspas. Agora que está se verificando que essa defesa da democracia está sendo rentável e ilicitamente rentável para ele, para a mulher dele, para o Toffoli e todos os demais, e que esse abuso de poder está escancarado, pode se voltar contra todos, aí agora está sendo permitido que a imprensa comece a falar do Alexandre de Moraes. Aí vão e voltam, começam a bater, fica a contradição, o Alexandre de Moraes faz notas, essas notas servem como declaração, servem como comprovação de idoneidade, o PGR não faz nada, ou seja, não há base republicana no Brasil, não há legislação, apenas perseguição política. Querem acabar com a direita, não vão conseguir, mas estão acabando com o maior líder, Jair Messias Bolsonaro, que está preso. Se Deus quiser, ele vai sair bem dessas cirurgias, vai aguentar, e a gente vai virar esse jogo para o ano que vem. O Bolsonaro está preso hoje porque não participava de nada disso e travou todo esse esquema. Isso é um esquema que vai aparecer muito mais pela frente. A atuação do Banco Central não está ali de forma escorreita também, não. Tem muito a ser explicado ali. Tem muito... Olha, aqui a sociedade norte-americana, os Estados Unidos, não é perfeita. Mas num caso desse, esse Vorcaro estaria preso, continuaria preso, se explicando pela fraude bancária, pelos balanços que foram inventados, pelo crédito consignado que ele também, com atividades ilícitas, pelos danos aos investidores, estaria preso. O próprio Banco Central americano estaria sob investigação e o ministro da Suprema Corte norte-americana nunca estaria, se estivesse em algo assim, ele, inclusive, renunciaria, porque já é da moralidade do povo aqui. Não, o Brasil não. O Brasil, o que se espera de um Congresso Nacional é que se faça uma CPMI do caso, impeachment do Alexandre de Moraes e impeachment do Paulo Gonet, que está segurando essas investigações no Alexandre de Moraes. É assim que se trata para se solucionar de forma republicana. Republicana é o quê? É o interesse público do povo brasileiro. É assim que se deveria tratar, porque está dessa forma na divisão dos poderes, os controles e as formas de investigação que estão na Constituição. Mas não, nós temos um ministro Toffoli, que viajou no seu jatinho, uma excrescência de conflitos de interesse com os advogados do Banco Master. Você tem o Alexandre de Moraes com um contrato milionário do escritório da mulher dele com o Banco Master, com as evidências que ele atuou com seu prestígio, sua autoridade perante a administração pública do Banco Central e da Polícia Federal, e está por isso mesmo. A imprensa que está jogando para lá e para cá. Tem muito mais a se verificar nessa... Parece que está fedendo para tudo quanto é lado, daqui a pouco pode estar com cheiro de pizza, mas eu tenho falado isso aqui em diversas oportunidades. É porrada de gangue, é combate de organizações criminosas. E aí está todo mundo no meio. Está a STF, está o PT, que é o PT pelo Banco Central, está a Faria Lima também,
Está ali o Centrão também, com diversas pessoas, que o Vorcaro deve ter muito para informar ali. O que já está dando para ver também é que a atuação do Banco Central não está muito escorreita ali, não. Parece que a liquidação que foi feita teve uma aceleração. Por quê? Qual é o banco que tem tido enormes lucros com a compra de diversas falências ou instituições financeiras que entraram em liquidação? Qual foi o banco? BTG. E de quem é o BTG? Do André Esteves. Esses diretores do Banco Central, quantos ali têm relacionamento íntimo com o André Esteves? Então, tem muita coisa que está acontecendo ali naquele Banco Central que também não está de forma republicana. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, parece que vai vir um grande conflito. Malu Gaspar, ela teve essas informações de onde? Já falaram que foi do mercado financeiro. Já falaram que foi do governo Lula e da Polícia Federal. O STF vai ficar parado contra essas pessoas e essas pessoas não aguentam mais o poder absoluto do Supremo? Eu, infelizmente, estou torcendo para essa porrada de gangue vir com maiores informações para mostrar o ilícito de cada um e poder cobrar do Congresso Nacional, finalmente, um impeachment do ministro do Supremo. Se você acha que em algum momento o Toffoli está ali atuando para fazer algum tipo de justiça, não. Ele está querendo proteger Vorcaro, Banco Master e até o Alexandre de Moraes. Ele puxar o procedimento para ele, fazer uma cariação irregular contra o Código de Processo Penal. Você não faz uma cariação entre um investigador e um investigado. Você faz entre acusado e acusado, acusado e testemunha, testemunha e vítima. Essa é uma cariação. Não, ele faz de ofício o juiz, que também é indevido, no meio do recesso, e de antemão, como primeira diligência. Então, se ele recuou, é porque houve uma grande pressão, logicamente, pelo absurdo. É mais um Alexandre de Moraes descumprindo os direitos e as garantias. Mas foi para a Polícia Federal. A Polícia Federal vai ouvir, fazer os depoimentos, vai ser do Banco Central, da autoridade investigadora, do Banco Master, o Vorcaro, e ainda do BRB. E vai decidir pela cariação. Ali você pode, em seguida, fazer uma cariação. Agora, está colocando o Banco Central por quê? Há uma grande possibilidade, não apenas os ilícitos todos do Banco Master, mas o Banco Central estar ainda tratando de interesses individuais particulares nesse processo todo. Ou seja, crimes ilícitos para todos os lados. Será que o Banco Central estava querendo definitivamente, sumariamente, essa liquidação para atender alguns bancos da Faria Lima, para que possam comprar esse banco já fatiado pelo Banco Central? Porque o Vorcaro aparenta que estava apresentando os novos compradores. E aí me vem a Polícia Federal nesse rolo todo. A Polícia Federal pede, numa mesma diligência, quebra de sigilo bancário, mandado de busca e prisão. Numa apuração dessas, que é de financeiro, entra todo um contábil, até tributário, você primeiro recebe as informações e pede uma quebra de sigilo bancário. Vai fazer essa análise para logo em seguida pedir uma prisão. Será que já não havia também um movimento da administração pública para cima do banco para atender setores dos bancos que querem comprar? E aí essa guerra de gangue, de organizações criminosas. E essas informações estavam sendo levadas a Malu Gaspar. Falam que foi do Galípolo, da Polícia Federal e do próprio setor, do André Esteves, e ainda do Barroso. E colocaram ainda o Temer para gerenciar essa coisa toda. E o Lewandowski. Tem muita coisa para ser apurado e parece que tem irregularidade para todos os lados. Talvez vire pizza. É a hora do Congresso Nacional chamar o feito para uma CPMI e para impeachment de ministro supremo. Paulo Gonet, como PGR, o Procurador-Geral da República, que é o órgão, o cargo máximo do Ministério Público no Brasil. Paulo Gonet, ele estar ali, ele foi colocado pelo sistema.
Ele não está ali para cumprir a lei, infelizmente. Então, Paulo Gonet, ele, se você colocar muito bem pela análise de toda a conduta dele, Paulo Gonet ele é coautor de todos esses abusos de autoridade, de todo esse atropelo constitucional feito pelo Supremo Tribunal Federal, pelos seus ministros. No mínimo, ele é cúmplice ou partícipe, porque ele age, as ações dele são essenciais a esses crimes, ou ele concorre realmente para que esses crimes aconteçam. Nessa questão toda que abarca o Alexandre de Moraes, você comparar com essa ação, essa armadilha, essa falsidade dessa ação do golpe, condenaram o Bolsonaro e seus aliados apenas por uma delação mais do que contestável, uma delação nula sob coação de uma pessoa, o coronel Cid, que por diversas vezes alterou a delação e não imputa crime nenhum, e de uma minuta que nunca foi acenada nem apareceu, que estava no celular do Mauro Cid. Agora, com Alexandre de Moraes, diversas evidências, informações, de diversas autoridades públicas de alto escalão, que foram pressionadas, um contrato milionário da esposa do Alexandre de Moraes, assinado, ele não vê nada, não vê nenhuma ilicitude. Então, o Paulo Gonet, para quem não precisa conhecer do direito com detalhes, nem de investigação criminal, mas usando o mínimo de uma lógica, do bom senso, de uma moralidade, de tudo que foi colocado pela imprensa agora, do Alexandre de Moraes, esse contrato milionário da esposa do Alexandre de Moraes, que não tem nenhuma ação a ser tratada, apenas lobby diante da administração federal. As informações de que o ministro atuou no Banco Central e na Polícia Federal em prol de um banco master cheio de ilicitude, irregularidade contábil, de investimento, de créditos. Isso veio à tona. O Paulo Gonet, PGR, não abre minimamente um procedimento para apurar, não vai chamar essas pessoas para serem ouvidas, não vai chamar o meio de comunicação, a jornalista que trouxe. A jornalista tem o sigilo de fonte, mas ela pode e tem o direito de abrir numa investigação. A Polícia Federal foi citada de haver algum tipo de coação ou pressão. O Banco Central foi citado. Então, minimamente, deveria se abrir um procedimento. Paulo Gonet, não. Ele arquivou de plano. Paulo Gonet faz parte do sistema, faz parte desse abuso de autoridade, e assim como Alexandre de Moraes está completamente inserido de forma nada republicana nessa questão do Banco Master, que tem muita coisa para aparecer, está aparecendo aí. O Chile, agora, recentemente, acabou de empichar 3 ministros da Suprema Corte. 2 pelo Congresso de lá e 1 pela própria Suprema Corte, por muito menos do que esses ministros do STF, pelas relações com empresários e relações nada republicanas. Alexandre de Moraes, Toffoli, viajando com advogado, muito pior do que os ministros de lá. Então, se há possibilidade de crimes do Alexandre de Moraes, que tem que ser apurados, advocacia administrativa, tráfico de influência, porque está muito claro ali, pelas informações, que ele agiu com o prestígio dele, com a posição de ministro, para influenciar numa apuração da administração pública, que era o Banco Central e a própria Polícia Federal. Então, se o Paulo Gonet está agindo dessa forma também, é outro que merece pedido de impeachment também. Então, estamos num momento que o Congresso Nacional está refém do Supremo Tribunal Federal, porque quem tem que fazer o controle do Supremo Tribunal Federal, de primeira ordem, é o PGR, que é o Ministério Público, e o Senado Federal. Se eles são reféns, ou são cúmplices, ou coautores, o Congresso Nacional está sendo vítima de várias investigações, a direita, por falar, pela liberdade de expressão, o centro, por questões de emenda, que pode haver crimes ali, como pode não, tem muita perseguição, está no momento do Congresso Nacional deixar de ser serviçal, deixar de ser subserviente e mostrar que os 3 poderes da República têm que ser respeitados. Há conflito de interesse, há possibilidade de advocacia administrativa, há possibilidade de tráfico de influência, há possibilidade ainda de ter uma organização criminosa.
Então, se o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, ele age para travar esse mínimo de esclarecimento inicial, ele já está ali como leniente, ou prevaricando, ou ele faz parte realmente do sistema, da própria organização criminosa. Esse é o retrato do Brasil. Um Brasil que não é sério, um Brasil que não tem compromisso com a lei. A iniciativa poderia ser dele, do Gonê. Deveria ser não dele. Não precisava esperar pedido de ninguém. Não, a persecução penal perante o que possa recair sobre um ministro supremo só pode ser iniciada pelo Procurador-Geral da República. E quando a gente sabe que a Receita Federal, alguns anos atrás, se criou um sistema para apurar movimentações atípicas do cidadão brasileiro, e diversas autoridades acabaram sendo apontadas como movimentações atípicas, e lá atrás, esposas de ministros começaram a aparecer, o Supremo Tribunal Federal foi para cima da Receita, acabou com essas apurações, colocou PAD para cima desses auditores fiscais da Receita, e isso acabou. Você não consegue apurar nada em face de ministros do Supremo. Então, eles são intocáveis. E o PGR, que é o único que tem essa legitimidade para colocar, para fazer uma mínima apuração, ele foi colocado ali pelos ministros do Supremo, a gente sabe disso. Principalmente Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. O Gonê era sócio do Gilmar Mendes. Era sócio do Gilmar Mendes. E agora, recentemente, aquela notícia que também foi uma grande perplexidade, o Gilmar Mendes deu uma decisão monocrática, querendo alterar a Constituição e a legislação do impeachment para ministro supremo, querendo colocar legitimidade apenas para o PGR, retirando do Senado Federal, que são os representantes do povo, colocando apenas para o PGR a legitimidade de se iniciar um pedido de impeachment em face de ministro supremo, ou seja, tirando do povo e colocando para um cupincha deles. Então, essa decisão do Gonê hoje não é apenas acabar com qualquer possibilidade de início de apuração em face do Alexandre de Moraes. Já é a base para se tentar indeferir um pedido de impeachment que possa vir do Supremo Tribunal Federal, desses 43, 44, dessa obra de abuso de autoridade feita pelo Alexandre de Moraes.